Saudações, camaradas, sejam bem-vindos à nossa aula. Nesse módulo do nosso curso, veremos os conjuntos numéricos, os conjuntos dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos racionais, o conjunto dos números reais, os números irracionais, os intervalos abertos, fechados à direita, fechados à esquerda, o conjunto dos números complexos e, por fim, o princípio da indução finita. A nossa referência básica é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, e como sempre, todas as referências, citações e notas estão na descrição do vídeo. Lembrando que o nosso curso de conjuntos numéricos, teoria e exercícios, está disponível na Udemy pela menor faixa de preço na plataforma. O curso conta com teoria e exercícios para que possamos fixar o conteúdo estudado e testar nossos conhecimentos. No curso estudamos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos inteiros, dos racionais, dos números reais, o conjunto dos números complexos, os intervalos e, por fim, vamos adicionar ainda o princípio da indução finita. Além disso, vamos adicionar resoluções de questões de concursos públicos e do livro-texto utilizado. Vou deixar o link do curso na descrição e no primeiro comentário fixado para aqueles que tiverem interesse no nosso curso. O conjunto dos números naturais, representado pelo símbolo n, é o conjunto constituído pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Na realidade, há certas controvérsias se o zero pertence ou não ao conjunto dos números naturais. Alguns autores colocam o zero como pertencente e outros dizem que não. A coleção Fundamentos de Matemática Elementar coloca o zero como pertencente ao conjunto dos números naturais, e por isso vamos considerar aqui como pertencente. Existem também algumas propriedades do conjunto dos números naturais, que envolvem as operações de adição e multiplicação. A primeira propriedade é a associativa da adição, que diz que A mais B entre parênteses mais C é igual a A mais B mais C entre parênteses, para todos os números A, B e C pertencentes ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, se a gente considerar A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3, temos que 1 mais 2 entre parênteses mais 3 é igual a 1 mais 2 mais 3 entre parênteses, que é igual a 6. A segunda propriedade é a comutativa da adição, que diz que A mais B é igual a B mais A, para todo A e B pertencente ao conjunto dos números naturais. Considerando novamente A igual a 1 e B igual a 2, temos que, por exemplo, 1 mais 2 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. A terceira propriedade é a do elemento neutro na adição, que diz que A mais 0 é igual a A, para todo A pertencente ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, com A igual a 1, temos que 1 mais 0 é igual a 1, o próprio A. Já a propriedade associativa da multiplicação diz que A vezes B entre parênteses vezes C é o mesmo que A vezes B vezes C entre parênteses, para todos A, B e C pertencente ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, 1 vezes 2 entre parênteses vezes 3 é o mesmo que 1 vezes 2 vezes 3 entre parênteses, que em ambos os casos são iguais a 6. A propriedade comutativa da multiplicação declara que A vezes B é igual a B vezes A para todos A e B pertencentes ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Já a propriedade elemento neutro da multiplicação declara que um número A vezes 1 é igual a A, para todo A pertencente ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, 2 vezes 1 é igual a 2, ou 3 vezes 1 é igual a 3. Por fim, a propriedade da distributiva da multiplicação relativamente à adição declara que A, que multiplica entre parênteses B mais C, é igual a A vezes B mais A vezes C, para todos A, B e C pertencente ao conjunto dos números naturais. Você já deve ter ouvido seu professor falar da regra do chuveirinho. Por exemplo, considerando agora A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 4, temos que 2, que multiplica entre parênteses 3 mais 4, é igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 4 é 8. 6 mais 8 dá 14.
É importante destacar que o conjunto dos números naturais só tem as operações de adição e multiplicação em suas propriedades. Por isso, a necessidade de incorporar novos conjuntos numéricos maiores que o conjunto dos números naturais. Os próximos conjuntos que veremos são mais amplos. Eles contêm o conjunto dos números naturais. Se considerarmos, por exemplo, um número natural diferente de zero, não existe dentro do conjunto dos números naturais um simétrico para esse número A. Lembrando que o simétrico, por exemplo, de 2 é menos 2. O simétrico de 4 é menos 4. São os números que possuem a mesma distância da origem na reta de números reais. Veremos melhor isso no decorrer das nossas aulas. Como o conjunto dos números naturais não possui números negativos, não existe o simétrico de um número A pertencente ao conjunto dos números naturais, sendo A diferente de zero. Ora, como esse conjunto não possui números negativos, a operação de subtração, por exemplo, A menos B, não faz sentido para A e B pertencentes ao conjunto dos números naturais, visto que nesse conjunto não existem operações de subtração. E é justamente para resolver isso que existem os demais conjuntos numéricos, que veremos melhor no decorrer das nossas aulas. Mas por hoje ficamos por aqui, camaradas, e até a próxima.